Então, continuando com a nossa série de estudos, Plano de Jogo, uma estratégia para o crescimento espiritual, hoje nós vamos abordar o subtítulo, qual é o seu plano? Qual é o seu plano para o crescimento espiritual? Então, a pergunta básica que eu quero iniciar é, o que faz de um atleta ser um atleta de elite e ainda ser campeão? Se vocês lembram do nosso primeiro estudo, que foi o último segundos, eu mostrei para vocês essa imagem dos atletas, o campeão e o vice-campeão na corrida de São Silvestre de 2019. Nós vimos um vídeo. E também a pergunta é, e se não for um atleta de elite, mas for um atleta amador, mesmo assim ele pode ser um campeão? Pode. Já venci muitas provas de corrida. E o que faz ser um atleta campeão? Vários itens. Então, continuando com o nosso estudo, um plano de jogo, uma estratégia para o crescimento espiritual, o subtítulo do nosso estudo de hoje é qual é o seu plano? E aí eu introduzo com a seguinte pergunta, o que faz de um atleta ser um atleta de elite e ainda ser um atleta campeão? Se vocês lembram do nosso primeiro estudo deste ano em que nós falamos sobre os últimos segundos, eu mostrei essa imagem para vocês do campeão e o vice-campeão da corrida de São Silvestre deste ano. E aí eu continuo perguntando a vocês, se não for um atleta de elite, que a gente pensa, o pessoal nasceu com o dom e tal, né, já sabe fazer, parece que já nasceu correndo, nasceu jogando bem, enfim, nasceu cantando, né? Mesmo assim, ele pode ser um atleta amador campeão? Pode. Eu não corria nada, odiava fazer esporte e de repente eu me descobri que eu gostava muito de correr, treinava e fui campeã em várias provas. O que faz de um atleta então ser campeão? Uma pessoa normal ser campeã ou alguém que nunca cantou cantar muito bem muitas vezes? Preparação, treinamento, a boa alimentação, ouvir o seu treinador, a assiduidade nos treinos e um foco com disciplina. Então, nós vamos ver alguns hábitos que são importantes no nosso dia a dia, para nós, que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Nós sabemos que Jesus, ele pagou um alto preço pela nossa vida, né? Quando ele morreu na cruz e também ressuscitou, aliás, a Páscoa comemoramos no domingo passado, né? E Jesus, ele tem muitas coisas que provavelmente ele gostaria de fazer na minha vida, na tua vida, e para isso também nós precisamos orar, nós precisamos invocar a ele, nós precisamos ler a palavra dele, meditar, que faz parte do estudo da semana passada sobre hora silenciosa. Então nós vamos ver esses hábitos hoje. Então o texto bíblico base para o primeiro ponto, que é sobre assiduidade, está em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, tem perguntas básicas aqui para vocês. Por exemplo, se você fosse um atleta, você treinaria num dia frio, com neve, por exemplo, que nem aqui nessa imagem, né, o atleta Paulo aqui treinando no meio da neve? Você faria isso? Você vai para a igreja quando está muito frio, ou está muito quente, ou está meio cansado? Ou ir à igreja, ir aos cultos, à escola bíblica dominical, ao café, enfim, as atividades da igreja. Depende do seu estado de humor, da sua condição no seu trabalho, na sua escola, com a sua família. A sua assiduidade depende desses fatores, porque ela não deveria depender. Você deve ser assíduo em participar das coisas da obra do Senhor, em ler a palavra dele e em orar. Então, na abordagem de hoje, né, qual é o seu plano? Peguem suas Bíblias, por favor, para acompanharem o estudo. Nós vamos ler 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então aqui o apóstolo Paulo remete à ideia
da vida eterna, né? Então, isso aqui é a base para aquilo que nós vamos ver hoje, vários pontos que nós vamos salientar para a questão do nosso crescimento espiritual. Isso está de acordo de um programa que tem dentro da Palavra da Vida, né, que se chama Discipulado Criativo. Através disso, nós entendemos como uma motivação através de um plano para ajudar no nosso crescimento espiritual. Tá? Vocês vão receber esses slides depois, vocês podem ler em casa e ainda vocês vão ter como base para os textos bíblicos. Então, nós sabemos que o treinamento fortalece o atleta e como nós podemos nos tornar forte espiritualmente. Então, lembram da semana passada que nós falamos sobre hora silenciosa? O segundo ponto como hábito que nós devemos ter é a hora silenciosa. Lembrem que é um tempo a sós com Deus, orando, lendo a palavra e aplicando a verdade da palavra de Deus à sua vida, à minha vida. Tá? Então, nós vamos ler o texto básico que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando somos bebês, nos primeiros meses, a nossa alimentação básica é leite. Depois se começa a introduzir outros alimentos. Mas o leite ele é importante para o nosso desenvolvimento inicial, né? Só que nós não passamos a vida inteira tomando leite, né? A gente cresce, vai crescendo e a gente vai se alimentando de coisas até bem mais saborosas, né, que só o leite, e mais substanciosas. O mesmo vai acontecendo à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. Qual criança, apesar de ser tão bom ser criança, né, só quando adulto percebemos isso, deseja ser criança sempre? Todo mundo quer crescer e esse deve ser o nosso desejo no caminho do Senhor, na igreja, lendo a palavra, orando e buscando a Ele. O sexto ponto, o sexto hábito que nós podemos salientar aqui é trazer amigos, ou seja, levar amigos à igreja, levar amigos ao café, levar amigos a conversas evangelísticas, que vai ser o nosso sétimo ponto, e o texto para isso se encontra em João, no capítulo 1, versículos 41 e 42. O terceiro ponto que nós vamos abordar é a respeito da memorização das Escrituras. E para isso nós vamos ler o que se encontra em Salmos, capítulo 119, versículo 11, que diz assim: Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, guardar algo no coração é uma outra maneira de também dizer memorizar. Então, nós percebemos a relação da memorização da palavra do Senhor e a vitória sobre o pecado para o cristão. E isso é o que fortalece o nosso caráter como cristão. O salmista guardou a palavra do Senhor no seu coração para quê? Para não pecar contra Deus. Então, qual é o seu plano? O seu plano é observar a palavra do Senhor, meditar nela, como nós falamos na semana passada, guardar no coração para não pecar contra Deus. O quarto ponto é o serviço aos outros. Peço que vocês abram suas Bíblias em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Relembrem ali, lendo esse texto, quais são os principais mandamentos que o Senhor Jesus deixa claro nas Escrituras. O primeiro e o segundo mandamento, respectivamente, são amar a Deus de todo o coração e também amar ao próximo. Amar aos outros é um quesito básico para ser forte na vida espiritual. E o amor ele é caracterizado por ações, ação de serviço ativo a alguém. Quantas pessoas têm necessidade de que sejam ajudadas? Então eu convido vocês a conversarem com os líderes da igreja, né, os líderes dos adolescentes, o pastor, para verem onde que vocês podem atuar e praticarem o amor. Então, em resumo disso que nós conversamos hoje, vocês depois podem ler o arquivo que vai ser enviado no grupo. Esse plano de discipulado criativo, ele traz alguns pontos, né, que se seguirmos vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual.
E o nosso crescimento ele está associado, obviamente, com o nosso fortalecimento, sermos fortes espiritualmente. E para ser fortes espiritualmente, nós precisamos seguir um bom plano, de se alimentar da palavra do Senhor, de viver essa palavra, praticar essa palavra e também levar aos outros essa palavra. Lembrem, eu deixei grifado aqui, um plano sem execução é só um plano. A gente precisa planejar e executar. Como atleta amadora, à medida que eu ganho uma planilha de treino do meu treinador, se eu não executar, só vou ter aquilo ali na gaveta ou salvo na memória do meu celular. Eu preciso pôr em prática o plano. Então, convido vocês a terem um plano, de seguirem esses hábitos que foram falados aqui e, claro, sempre buscando a graça em oração, buscando discernimento, buscando a orientação do Espírito Santo. E aqui ficam as 3 perguntas, as 3 questões para serem discutidas em grupo. Tenham todos uma noite abençoada com a graça do Senhor Jesus. Amém. Então o texto em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o que nós vamos conversar com esses amigos, com esses colegas, esses conhecidos que nós convidamos para ir à igreja? Ou ir a uma reunião do grupo de adolescentes, enfim, a uma atividade cristã dentro da nossa igreja, por exemplo. Ou com conhecidos que encontramos quando vamos à igreja também, nós conhecemos outras pessoas que outros irmãos, outros adolescentes levaram à igreja. Uma das coisas importantes a falar é o nosso próprio testemunho de vida. Olha quão importante, quão maravilhoso foi o que Jesus fez na nossa vida, na sua vida. O milagre da salvação, todo o amor que Ele tem por nós. Isso já é um grande testemunho, um dos mais importantes de falar para qualquer pessoa. Então isso já pode ser a base de uma conversa, ser testemunho da palavra do Senhor e da transformação que ela é na nossa vida diária, em todos os momentos. Então, lendo João, capítulo 1, versículos 41 e 42, nós encontramos o seguinte: Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então essa foi a forma como André apresentou seu irmão Pedro a Jesus. Ambos os discípulos do mestre. Pedro veio se tornar também um grande pregador do evangelho, anunciador das boas novas. Então, através desse texto, nós vemos a importância de convidar pessoas, levar amigos, colegas do nosso trabalho, da nossa escola, até Jesus. E a ideia desse ponto, estar nesse plano de discipulado, é quem tu tens convidado para conhecer a palavra do Senhor? Quem tu tens convidado para ir à igreja, ao café contigo, a ouvir da mensagem do Senhor? Nesse contexto também tem a ideia de conversas evangelísticas, que eu convido vocês para abrir o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8.